Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 22 do Destino Saudade com o grande Rui Miguel Tovar. Rui, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Hoje vamos falar sobretudo sobre, mas não só, claro, sobre o Sporting Vitória Sport Clube de Guimarães. Sim. Oh, Rui, porque este jogo, que é um clássico do nosso futebol, um clássico se calhar B, por não ser o mais mediático de todos, mas claro. importante para a nossa história, para nós, para quem gosta de futebol em Portugal. Claro, é importante, até porque já representou uma final de Taça Portugal nos anos 60, em 63, aliás. O Sporting, quando ganha a Taça das Taças, tudo começa numa tarde em que ganha 4-0 ao Vitória. Portanto, o Vitória está na história do Sporting também por aí. Mas aqui vinha ressaltar um dado que é espantoso, porque o Vitória costuma surpreender o Sporting. Estamos a falar de uma história da primeira divisão de quase 90 anos. Portanto, já lá foi ganhar, se não me engano, 7 vezes. Alvalade, ok. 5 das quais por 2-3, porque é uma situação bizarra. 5 golos num jogo, 3-2 e o Vitória a ganhar. É incrível. Não há casos assim em mais lado nenhum. Não há casos assim. Portanto, Rui, o Vitória ganhou já 7 vezes em Alvalade por campeonato. Dessas 7 vezes, 5 por 2-3. 2-3. Começou em 47 e a última foi em 2010. E curiosamente, em 2010, a última e a penúltima foi em 97, o Sporting estava a ganhar ao intervalo 2-0. 2-0 e o Vitória deu a volta. O futebol é mesmo surpreendente. Não. O Vitória também tem estes momentos assim, quando quer dar golpes de autoridade, consegue. É uma equipa interessante, pena que não seja uma equipa regular nesse sentido. Mas é uma equipa muito, muito combativa e nesses 2 jogos com o Sporting foi incrível. Eu lembro que em 97 estava 2-0. Sei perfeitamente que o primeiro gol foi do Barbosa, lembro muito bem. O segundo já não me lembro se foi do Sapinto, não estou recordado. Sei que estava 2-0 em intervalo. De repente, na segunda parte, a Vitória reduz, empata. Entretanto, o Costinha é expulso. Já estavam todas as... Costinha guarda-redes do Sporting. Costinha guarda-redes do Sporting é expulso. Substituição? Não pode haver. Já estão todas feitas. Então vai o Oceano para a baliza. O Oceano que já tinha provado o gosto da baliza nas Antas, num jogo da Supertaça, e não sofreu gols, mas aqui sofreu 3-2 do Armando no último minuto. Estamos a falar 97 de um Vitória com o Capucho, por exemplo. Portanto, era uma equipa interessante. Não sei se estaria lá o Paneira. Eu, por acaso, desta vez fiz uma malandrice, porque já sabia que íamos falar sobre coisas muito antigas. E só pus aqui a ficha deste jogo. Fui buscá-la ao 0-0. Nós temos tudo, como tu sabes. Exato. E já agora, muito rapidamente, vou-te dizer a equipa do Vitória neste jogo. Na baliza, Nuno Espírito Santo. Okay. Na defesa, José Carlos, que jogou no Benfica lateral, também. Arley e Vítor Silva os centrais. Lateral esquerdo, Quimberto. Okay. Aliás, depois aparece-me aqui também o Basílio. Portanto, eu não sei como é que eles se organizaram. Temos o José Carlos, Quimberto e o Basílio, 3 laterais à partida. Meio campo, Zalvic e Soeiro. Vítor Paneira pela direita, eventualmente o Capucho mais pela esquerda e o Edinho ponta de lança. Pois. Equipa muito forte. Muito boa, sim. E treinador quem? Jaime Pacheco? Jaime Pacheco, treinador. Pois. O Armando entrou ao intervalo e acabou por ser decisivo. É ele que marca o 3-2 no... E o Costinha é expulso a Comino. Do banco também saltou o Nevinga, já agora. Foi? Também saltou o Nevinga. Maravilha. O Costinha foi expulso ao minuto 80. 80. E o Tiago, que estava no banco, já não pôde entrar. Pois. Já agora, Nelson, Naibete, Marco Aurélio, Oceano, Emílio Peixe, Pedro Barbosa, Afonso Martins, Sapinto, Jordanov e Amunique, do lado do Sporting. Ok. E é Barbosa e Sapinto os golos, não é? Barbosa e Sapinto, a tua memória não te atrás? Não, lembro-me, eu estava lá nesse dia. E é daqueles dias em que tu estás a ver história, porque primeiro estás a ver um jogador de campo e para a baliza, não é muito comum, e estás a ver uma equipa a jogar fora contra um grande, dá a volta completa ao resultado. O mais extraordinário, em 2010 o Sporting voltou a cometer essa proeza, 2-0 ao intervalo, okay? Tudo bem encaminhado, e aí eu lembro-me porque a minha casa era muito perto do estádio. E eu lembro que de repente, na parte final do jogo, já só ouço a subir. Portanto, o burburinho do relvado. Sim. Depende do vento e depende também do jogo, não é?
E de repente começo a ouvir assobios. E eu, mas como assim? Estava a 2-0 no intervalo, o que é que se passa? Assobios, o que é que será? Então, eu estava a comprar frangos. E quando chego a casa, faço um F5, não sei, live score talvez. No 0-0, tá. 2010, pronto, está bem. E de repente, pau, aí 2-3. Então fui ver. O primeiro gol do Vitória é aos 80 minutos. Portanto, aos 79 minutos continua 2-0. E aí é Tergino. Pronto, lá está. Não estava lá, a minha memória nem me lembro quem marca os golos. E hoje, do Sporting. Uma vez sem exceção, estou aqui para te ajudar. É Tergino. Eu acho que o Tergino marca 2 golos. Perfeito, isso mesmo. Mas não me lembro quem marca o terceiro, se é que o Tergino não marca o terceiro. Improvável o terceiro. O autor deste gol era improvável. Um lateral esquerdo chamado Bruno Teles. Bruno Teles, pois é. É um lateral esquerdo com um bom pontapé. Sim, Bruno Teles. Uma passagem mais ou menos interessante por Vitória. Pelo Vitória, por Guimarães. Sim. E o Sporting quem marca? Hélder Postiga. O Postiga, foi. Logo aos 13 minutos. E o Vukcevic, aos 29. Pois. E o Tiago Tergino aqui aparece. O Tiago Tergino tem uma história de carreira incrível, não é? Ele promete bastante. Tem um pré-contrato assinado com o Benfica. Acaba por ter uma lesão muito grave e depois faz uma carreira muito discreta. Sim. Ele até há pouco tempo estava a jogar nos distritais. Portanto, nem sei o que é feito dele. Sim. Mas é interessante ver que foi herói neste Sporting Vitória. Completamente. Lembro dessa de repetição do resultado. Porque eu lembro do jogo de 97, depois foi esse 2010 e eu deixei cá ver qual é que é o currículo do Vitória na casa do Sporting. E foi aí que eu me deparei com a quantidade de 2-3. Se bem que os outros havia mais equilíbrio ao intervalo, havia 2-2 ou 2-1 para o Sporting, pronto, ok, o Vitória recuperou um gol. Agora, recuperar nas últimas 2 vezes 2 golos é absolutamente heroico. Vamos ver o que é que se vai passar desta vez no José Alvalade. Ainda estamos naquela fase pré-mundial, estamos nas últimas jornadas, mas vai ser de facto um jogo interessante, porque o Vitória já provou que quando vai a jogo não tem medo. Mas há aqui um pormenor que é outro pormenor dos dois, que é inquietante. O Vitória não marca um golo ao Sporting no José Alvalade há 17 jogos seguidos. 17! É impressionante. 17 jogos. Já não sei o que é que isso vai dar, porque entretanto o Vitória passou uma época na segunda divisão, né, 2006. Portanto, 17 jogos, o que é que dará? Não sei, 90 e... 90, não, 17, 22, menos uma... 2005. Pronto. 2005. Pronto. Não marca um gol na primeira parte ao Sporting. No José Alvalade há 17 jogos seguidos. Também é uma marca que para mim me deixa nervoso no bom sentido. Tipo, quando é que se vai quebrar o enguiço? Quando é que vai quebrar o enguiço? Mas uma coisa também é verdade. Já tivemos aqui um programa em que falamos em exclusivo sobre a Vitória, nos 100 anos. Sim, é verdade. Elogiamos muito a história do clube, figuras antigas. Eu trago isto aqui para cima porquê? Porque de facto a Liga Portuguesa precisa de uma classe média mais forte. Claro. É um bocadinho como olhamos para a política e para as sociedades, não é? Sem classe média o país não funciona. E a Liga Portuguesa nunca vai funcionar bem se não tivermos um Vitória forte, óbvio. Um Boa Vista forte. Aliás, ainda há pouco tempo houve um Vitória Boa Vista e é espetacular ver que há gente, há vida em cada um dos clubes. E se enquanto estas equipas não se conseguirem aproximar mais um bocadinho dos 3 grandes, 3 mais Sporting de Braga, a Liga é mais desinteressante. Claro. Totalmente de acordo. Precisamos de um Vitória capaz de fazer isto mais vezes em Alvalade, na Luz e no Dragão. Sim, aliás no episódio sobre o centenário de Vitória falámos sobre o Jaime Pacheco, o treinador, nessa época de 97, quando o Vitória ganha no José Alvalade. O Vitória tinha cometido a proeza de ganhar nas Antas e não ganhou na Luz porque o jogo foi em campo maior, em campo neutro, mas ganhou aos 3 grandes fora. Portanto, recordo-me de falar sobre isso, que também é incrível. É esse Vitória que nós precisamos, de acordo. E Boa Vistas e Bragas, e é isso. Repara, o campeonato italiano para mim, desta época, é o mais interessante dos últimos anos. Eu sou do Milan, eu não sou tanto, porque o Milan é do Van Basten, do Gullit, e mesmo o Milan do Kaká, pronto, era engraçado, mas já não era o meu Milan. Pronto, era o Milan, mas estava um bocado distante daquilo que era o meu coração. Eu adoro Nápoles, Atalanta, Lazio, não é? E em quarto... Roma? Roma está em quinto. Não, é Nápoles, Milan... Por acaso o Milan aí destoa. Não, o Inter está em sexto, a Juventus está em sétimo. Quem é?
É. Tiago, aparece aqui, anda cá. Falaste, tens que aparecer Pois aqui. é, agora tens que não pode ser só... Não pode... Tiago, que trata de tudo que é imagem, cenas de programa. Consegui descobrir Atalanta? Assumos Atalanta? Assumo Atalanta. Atalanta, pronto. Atalanta. Nápoles, Atalanta, Milan, Lazio. São os 4 primeiros classificados. O Milan destoa, mas o Milan, quer dizer, nos últimos 10 anos só ganhou um campeonato, portanto não destoa assim tanto. É muito interessante esse campeonato, não é? Porquê? Porque a classe média, que tu falas, o Nápoles não, só foi campeão com o Maradona 2 vezes, 87 e 90, portanto o Nápoles não é campeão há 32 anos. Um clube também gigantesco em termos sociais, não é? Sociais e não. Da Atalanta, não sei quando é que foi campeão, nem sei se foi alguma vez. Provavelmente Já não terá foi. sido. Lazio foi em 2001 com o Couto, Sérgio Conceição e Uma equipa inesquecível também. com o Eriksen. Portanto, estão aqui reunidas 3 equipas que estão pouco habituadas ao trono a lutar por ele. É muito interessante. E lá está, tu falavas da classe média. E em Itália, a classe média está a superar a classe alta e é isso que torna muito interessante. Pelo menos eu agora vejo-me muito interessado em fazer múltiplos F5s aos resultados de Itália para saber como é que está. Como sabes, o Diego Armando Maradona é o meu grande ídolo de sempre. E por causa disso também simpatizo com o Nápoles. Claro. E eu este ano dou por mim, porque o ano passado o Nápoles começou muito bem, depois começou a cair. Não sei se recordas disso. Sim, lembro. E eu este ano tenho visto sempre com alguma atenção os resultados para ver se não há aquela queda que o ano passado aconteceu, a ver se este ano consegue. Sim. Não é conseguimos, não faço parte disto. Se consegue de facto chegar lá. E estou curioso para ver se o Também eu. Senhor Spalletti consegue levar o Claro. Nápoles ao título, porque é um clube quase lendário, quase mítico, devido àquela passagem pelo Maradona Claro. nos anos 80, Sim, que sim. para nós estava longe de tudo, não é? Sim, quem viveu isso sente isso com muito mais paixão, não é? Porque estamos a falar de um clube que nunca tinha sido campeão. Aliás, nunca um clube do sul da Itália tinha sido campeão e de repente o Nápoles foi contra o Milan dos holandeses, o Inter dos alemães, a Juventus, aqueles jogadores todos que eles conseguiam contratar, porque sempre foi o clube com mais dinheiro. Foi de facto uma surpresa. Depois em 90 foi outra vez surpresa e no meio, entre esses 2 títulos, conseguiram uma Taça de Itália, uma Supertaça italiana, uma Taça UEFA. Portanto, foi um período mesmo dourado que nunca mais os napolitanos puderam reeditar. Tiveram perto, lá está, tu falas do ano passado. Houve outro ano também em que o Mertens, o belga, e o Calerron, o espanhol, estavam em grande forma e isso também contribuiu para uma subida acentuada. Tem tido boas equipas, mas Mas de há facto sempre- não chega, não é? Depois há Tem sempre chegado. um grande que consegue arrebatar o título. Desta vez, Juventus está muito mal, o Inter começou mal, mas está a melhorar, a olhos vistos. O Milan, campeão em título, está numa linha regular. Vamos ver o que é que... Mas se o título ficar entre Nápoles e Atalanta, não sei se puxo pela Atalanta. Eu adoro estas Atenção. conversas. Aliás, adoro as conversas que tenho contigo sempre, mas começamos no Sporting Vitória, Nápoles-Atalanta. já estamos a falar da classe média, estamos já na Série A. Sim. Oh, Rui, só para acabar, Sporting Vitória é um grande jogo do nosso campeonato, dos maiores jogos que o nosso campeonato pode ter. Olhando para estas 2 equipas atuais, eu acho que vai ser um jogo com golos. Sim. Porque o Moreno parece que devolveu ali uma chama à equipa, que não é uma equipa tão delicada, tão fina como outras que o Vitória já teve. Capucho, Zalvic, enfim. Óbvio, não é? claro. Mas é uma equipa com chama, não é? Sim. Vitória. Sim. O facto de também ter começado a época mais cedo por culpa da Liga Europa, não é? Exatamente, pois. Também os jogadores de Vitória agora voam de um bocado mais do que os outros. E isso também provoca desequilíbrios, sobretudo na segunda parte. E tu há bocado falaste do Vitória Boa Vista e isso ficou provado. Sim. A segunda parte foi mais forte do Vitória, conseguiu de facto dar a volta ao resultado. E é isso que o Vitória tem vindo a fazer. A segunda parte é mais forte porque parece-me que está mais à frente na preparação. Claro que isso depois paga-se caro num momento mais adiantado da época, mas neste momento o Vitória parece uma equipa bastante interessante tecnicamente e taticamente. O Sporting é uma equipa que cria muitas oportunidades. Quando acerta, é um resultado gordo pela certa. Quando falha, é um cabo dos trabalhos, porque a jogar em casa com os adeptos, com a pressão dos adeptos, é normal que depois também a equipa vacile aqui e ali. Vai ser um jogo muito interessante de seguir, entre 2 clubes que até já foram protagonistas de transferências mirabolantes, mas já falaremos aqui nada
Domingo, vamos avançar para o domingo desportivo, porque hoje, eu digo quase sempre isto, mas hoje vai ser mesmo bom. Domingo desportivo. Senhoras e senhores, o nosso convidado de honra hoje, além do Rui Miguel Tovar, é um dos nossos heróis de infância, das nossas cadernetas, dos nossos cromos, e chama-se Paulinho Cascavel. Rui, Paulinho Cascavel traz-nos tantas memórias, tantas coisas boas, não é? Sim. Foi um dos grandes craques que passaram por Portugal nos anos 80 e um bocadinho dos anos 90 também. Sim. E começou no Porto, não é? E começou no Porto. Enfim, ele chegou a jogar no Porto, na equipa oficial. Chegou, fez um jogo, não sei se foi com o Penafiel, mas fez um jogo. Ele dividia o ataque com o Gomes, mas claro, estava ali a jogar com uma barra pesada. O Gomes sempre foi um goleador muito fino, nem no Sporting, que já foi na parte final da época, o Gomes manteve a sua veia goleadora, despediu-se em grande. Portanto, o Paulinho não tinha hipótese, foi para o Vitória e na Vitória fez história, fez parte da melhor Vitória de sempre na Europa, aquele que chegou aos quartos de final da Taça UEFA, eliminado pelo Borussia Mönchengladbach. Curiosamente, uma eliminatória em que o Heitor, o grande Heitor, marca um autogol na Alemanha e um autogol em Portugal. Mas é um avançado, diria, único no futebol português, porque conseguiu ser o melhor marcador 2 épocas seguidas por 2 clubes, o Vitória e depois o Sporting. Daí também trazê-lo à baila nesta semana, no episódio 22, porque o Paulinho merece essa referência. Estamos a falar de o contexto era muito especial. O Vitória de facto precisava de golos para aquela equipa monstruosa que começava no Jesus à baliza, mas havia tanto jogador bom, Cristiano, Gregório Freixo, havia grandes também jogadores no meio campo. Nós há uns podcasts falámos do René, do Bené, do Nené, os três. O ir à seleção, sim, o Adão. Portanto, o Paulinho Cascavel conseguiu ser a cereja no topo no bolo, porque marcava os golos, porque era mesmo goleador, era finalizador, era mesmo perfeito. E no Sporting, lá está, manteve essa veia, foi o rei do golo, num Sporting que não tinha, que era um Sporting bom, mas não tinha as mesmas credenciais de Benfica e Porto no que diz respeito à conquista do título. Mesmo assim, conseguiu o Paulinho destacar-se dos demais. E estamos a falar de uma cultura muito interessante entre o Vitória e o Sporting, porque foram protagonistas em algumas transferências. Os dois Pedros, não é? Pedros. Barbosa e Martins. Alguma vez o entrevistaste ao Paulinho Cascavel? Já entrevistei-o 2 vezes, uma para o I, para o Jornal I, e outra ele entrou em direto no programa da RTP, na grandiosa enciclopédia, na sua fazenda. Portanto, ele estava com um cenário deslumbrante. Normalmente as pessoas têm estantes com livros ou com taças. Ele não. Era verde à volta e ouvia-se pássaros e animais, outros animais que eu não sei quais. E ele lá no meio a falar, num tom muito, muito fazendeiro, tipo tranquilo, fabuloso, relaxado. Não sei se sabes que ele esteve cá agora em Guimarães para a celebração do centenário. Eu não sabia. Foi um dos convidados de honra, esteve na gala. Depois esteve também num café histórico em Guimarães a dar uma pequena entrevista com outras figuras históricas, e para mim foi um privilégio olhar para o Paulinho Cascavel. Ele está igual. Está na mesma. Está igual. Bom aspecto, bigodinho. Sim. Foi ótimo revê-lo. Ele no programa disse que jogava futebol ainda, que se tratava muito bem e notava-se, de facto, a cara magra, o corpo também está ali impecável. De facto, devia ser um jogador que na época se cuidava muito, que se preparava muitíssimo bem. Estamos a falar dos anos 80, não havia todas as informações de que dispomos agora, mas não há dúvida que foi um goleador muito fino, um finalizador nato. Marcava penaltis, marcava com o esquerdo, com o direito, de cabeça, sabia ser oportuno. Ele sabia onde é que a bola ia cair, e isso é muito importante para um goleador, porque às vezes um goleador é-se goleador num clube pequeno, mas depois quando chegas a outro clube, a outro patamar, não o és. Não? O Paulinho conseguiu ser por 2 clubes. Isso é histórico, nunca ninguém conseguiu. E muito dificilmente alguém vai conseguir, porque não vejo um jogador com essa capacidade. Tanto o Paulinho tem esta
reverência, porque merece-o, dá conta dos seus gols. E repara, eu lembro perfeitamente de um jogo nas Antas, estreia oficial do Casagrande, por acaso o Casagrande marca e o Juari também, 2-2, estamos a falar de um Vitória monstruoso que ia às Antas e ao Alvalade e à Luz e jogava para a vitória. Aqui salvou-se por um empate. Paulinho Cascavel, 2 golos. Casagrande, Juari, Paulinho Cascavel do outro lado. Ele marcava golos aos grandes com uma facilidade imensa, mesmo no Sporting. Não marcou ao Porto, mas marcava ao Benfica. Supertaça, o Sporting conquista em 87, e depois uma derrota por 4-1, 1-0 é do Paulinho Cascavel. Portanto, ele é um homem que de facto também se guardava para os momentos grandes, para os momentos quentes, ele estava lá. Agora, do que ele se queixa sempre no Sporting, nos jogos com o Benfica, era da marcação do Mozart, não é? Que era impiedosa, e nem sequer quero imaginar o que é impiedoso. Rui, despedimos-nos desta forma com a memória do Paulinho Cascavel, que é de facto uma das figuras que marcaram o nosso crescimento, a nossa infância e adolescência. Um grande abraço ao Paulinho Cascavel. É verdade. Se chegar até ele, voltamos para a semana. Rui, mais uma vez, foi um prazer. Obrigado, igualmente. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado.